vez eu estou citando você, não é à toa, o arquiteto Douglas de Porto Feliz. Boa noite, Nelson, bem-vindo. A maratona merece bis. Ale, eu tô com tanta dor no coração que eu vou precisar pensar uma forma aí de manter uma sobrevida, de criar uma sobrevida para a maratona. Vamos repaginar, vamos diminuir a intensidade, vamos deixar a chama acesa. Marcel, muito bem-vindo. Jaime, Matheus, nosso parceiro, nem perguntei se você estava a postos hoje. Tá aí, firme e forte. Paula, bem-vinda. Aguardando o nosso convidado, mais do que especial. Eu não ia errar ao escalar o último participante dessa agenda tão rica que foram as lives na maratona Imóvel Moeda Forte. Que é isso, Marcel, tô começando agora, mas agradeço as palavras. Leandro Torel, outro parceiro aí, participante cativo de todas as lives. Que legal, que privilégio, que prazer tê-los conosco nessa proposta nova da Guerini de oferecer humildemente conteúdo. Olha quem entrou aí, Paulo Roberto Guerini, o homem que me fez quase chorar na live anterior. E Daniel de Jesus Leite já me mandou um hello. Hello, Mr. Daniel. Boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo. Daniel, só me fazer o convite, você me faz, eu aceito aqui, já te trago ao vivo. Tava agradecendo de coração, Paulo, já com dor no mesmo coração, por estarmos no nosso último compromisso da Maratona Imóvel Moeda Forte, da agenda oficial de lives. Foram 8 lives com convidados mais do que especial. Youssef, bem-vindo. Daniel de Jesus Leite. E aí, Diego? Tudo bem, meu amigo? Bem, você, garoto? Tamo junto. Mas muito melhor agora, com a sua chegada. Que bom. Eu tava num discurso quase saudosista já, porque hoje a gente encerra a agenda oficial. Você que pensa, você vai encerrar essa semana. Esse, na verdade, é um começo, você vai ver. Você me falou isso, eu fiquei tão lisonjeado e estou tendo tanto feedback positivo, Daniel. E mais até do que os feedbacks em si, tô feliz demais com o resultado, não? Essa generosidade que todos os convidados tiveram aí de bate-pronto, você nem pestanejou. Falei contigo ao telefone, falei, Daniel, vamos fazer uma live? Você falou, opa, só me falar o dia. Então, assim, a generosidade dos convidados foi que enriqueceu. Generosidade e o material humano de todos os convidados aí que participaram da live. Isso é modesto. O pessoal tá dizendo que tem que continuar. Eu vou aceitar, pessoal, porque eu já tô com saudade. Como é que faz com isso? Daniel, eu vou tomar a liberdade de te chamar de meu amigo, porque eu não me lembro de algum dia na minha vida eu ter passado a mão no telefone, ter te ligado e você não ter me atendido. E mais do que ter me atendido com solicitude, prestes a escutar qual é que fosse a minha demanda. Então, estou aqui diante de um amigo, um prazer, uma honra tê-lo escolhido a dedo para fechar essa semana tão rica. E eu vou apresentar para o pessoal, Daniel, eu vou tentar não colar, mas seu currículo é tão rico
que talvez eu tenha que dar uma olhadinha aqui para baixo para não esquecer nenhum dos seus méritos aí curriculares. Ó, vamos lá. Vai, manda aí. Para quem está entrando agora, essa figura gentil que está do outro lado da tela se chama Daniel de Jesus Leite. O Daniel foi um empresário do setor industrial por mais de 25 anos, diretor regional titular da Ciesp de Sorocaba, instituição da qual ficou à frente por 2 gestões, provavelmente intercalando com o Toninho Belde. Depois você me explica isso, que é uma outra figura rara. É membro titular do Conselho de Representantes da Indústria do Estado de São Paulo. Foi secretário de Planejamento Econômico, de Desenvolvimento Econômico de Sorocaba. É fundador e CEO da Nexus Global Business. Essa fera que eu tenho o privilégio de chamar de amigo, mas também coloco, Daniel, num rol aí bastante seleto de pessoas que eu tenho como extraordinárias, e eu vou explorar bastante a minha admiração pessoal, não só pelo seu currículo, que poderíamos encerrar a live agora, só de você ter entrado já estava valendo, mas principalmente pela sua atuação como executivo. Você é um empresário, mas eu enxergo você como um executivo. Por quê, Daniel? Antes de passar a bola para você oficialmente, e eu vou ter que fazer meu preâmbulo famoso, professor Kleber, mas eu já vou puxar a sardinha para o seu lado e rasgar a seda, porque eu realmente admiro, Daniel, a sua postura vanguardista. Eu acho que o empresariado brasileiro, de uma maneira geral, padece, infelizmente, de visões mais macro, mais estratégicas, que entendam a importância de aproximar setores que parecem parentes distantes e que, quando juntos, na tríade que você tanto gosta de anunciar, de desenvolvimento, realmente dão base e solidez para o desenvolvimento socioeconômico de cidades e regiões. Então, Daniel, antes de falar do professor Kleber, eu vou tecer um elogio. Quer dizer, eu sou o subtreco do vice-troço, mas eu vou tecer um elogio porque, assim, se hoje, no meu atual estágio de carreira, Paulo Roberto Guerini, o Paulinho, seja lá quem fosse, dissesse: ó, Diego, não aguentamos mais sua cara feia em live, tentando ajudar a gente, você tá fora, amanhã você tá fora. Eu ia agradecer, eu ia pegar o meu currículo e eu ia voltar aqui para Sorocaba para pedir para estagiar na sua empresa. Pelo propósito que você tem. Mas para não parecer que você está me pagando, Daniel, eu vou te passar a bola citando o professor Kleber, que dizia o seguinte: todo ser humano é uma fonte inesgotável de ensinamentos, dada a sua biografia. E como eu estou diante de uma biografia relevante no cenário regional, eu passo a bola para você, Daniel, pedindo gentilmente que você compartilhe conosco, principalmente com quem está nos acompanhando, a sua trajetória pessoal e profissional. Maravilha, boa noite a todos. Diegão, é muita gentileza sua, viu? Está se saindo muito bem na condução desse processo aí, mostrando as suas habilidades na parte de desenvolvimento, de atração, de falar a verdade, né? Passar a sinceridade, e parabéns também pela iniciativa, né? Agradecer a todos você, Mariana, as crianças aí, o Paulo, né, que é um grande amigo, o Paulo, que tem sido assim uma pessoa onde a gente tem caminhado já faz alguns anos e aprendido muito, muito, muito mesmo. A dona Holanda, toda a família Guerini aí, Paulinho, a esposa, né, os filhos, também o João, o Pedro, enfim, uma família que além do trabalho, né, além do que nos uniu, foram interesses econômicos, a gente acabou desenvolvendo também uma amizade e um relacionamento bastante sincero, né? E falando um pouco sobre aquilo que você disse, a trajetória de ser
empresário. Na verdade, a minha origem é bem diferente de tudo que eu tenho ouvi dos interlocutores, das personalidades que vocês trouxeram para estar falando sobre investimento, sobre o ramo imobiliário, a moeda forte. Diferentemente, eu comecei na indústria, né? Estou aqui na região desde 1992, que eu mudei para Sorocaba, vim de São Paulo, mas a minha origem é na parte industrial. Eu sempre fui apaixonado, minha formação é desde do Senai, meu pai foi professor do Senai, então a gente desde 14 anos aprendemos que era a teoria com a prática que formava o profissional. E nisso eu cresci. E eu tive a felicidade, eu acho que essa geração, né? Eu vou dizer a minha geração, a do Paulo, vocês já pegaram uma parte da modernidade já bem avançada. Mas a gente vem da época que o telefone custava o valor de uma casa, né? A gente vem da época, o telefone fixo, né? Os primeiros tijolos, né, que saiu o celular eram um telefone enorme, né? Então a gente viu uma transformação muito grande nos últimos, sei lá, 30 anos. E eu acabei sendo criado nesse convívio de inovação, de muita mudança. Você se formava numa coisa, já mudou. Depois já... Então, eu tive a oportunidade de começar no setor da informática. Eu fui contratado quando eu estava saindo da escola técnica. Eu estudei na Escola Suíço-Brasileira em São Paulo. E quando eu estava na escola técnica, estava começando aqui no Brasil a parte do setor de informática. E me procuraram lá na escola, e eu sempre tive muita facilidade em criação. E aí, essa empresa, com um funcionário só, fui o primeiro funcionário desse grupo de italianos, era o Grupo Biselli. Eu creio que, se eu falar o nome aqui, todo mundo vai lembrar do setor de informática. A primeira impressora brasileira que saiu era a Rima Impressoras, né? Era uma impressora matricial, os bancos compravam, enfim. E em poucos anos, essa empresa cresceu muito e eu cresci junto com ela. Tanto que eu nem era engenheiro, eu estava estudando engenharia, mas formou um departamento de engenharia na empresa e eu cuidava dessa parte, né? E vi algumas oportunidades na época, porque quando o setor de informática começou, era pouquinhas peças, e todo mundo estava no setor de autopeças, era grande quantidade, ninguém queria fazer. Foi aí que, juntamente com meu pai, eu convidei o pai, vamos comprar uma máquina, vamos fazer, e aí começamos a empresa, que em muito pouco tempo cresceu bastante no setor de informática. E aí, de novo, vem uma outra mudança de transformação de um país como a gente vive, que do nada entra um governo e entra o plano Collor, e da noite para o dia, sem um planejamento, sem uma preparação, coloca o Brasil totalmente despreparado para competir mundialmente. Então foi aí que eu comecei a ter uma interatividade muito grande com os conceitos de globalização, internacionalização, porque eu, para falar a verdade, a gente vem de uma família bem pobre, né? Sem muitos recursos, então andar de avião era impossível. Enfim, e naquela época isso foi mexendo. E aí o Senai montou o primeiro grupo de robótica, de informática, e eu fui um dos alunos convidados para participar do primeiro turno. E aí não parou mais o meu contato assim com mudanças, tecnologias, mas voltado para o que tem fora do país, né? Porque país não é ilha, né? E eu costumo dizer que cidade também não é ilha. E foi assim que a gente foi crescendo, foi trabalhando no setor de informática, aí mudou o setor de informática, foi assim, um salve-se quem puder, né? Naquele período. E aí a gente foi obrigado a mudar de setor, por quê? Porque o setor de informática não ficou mais na mão de nenhum brasileiro, né? Enquanto o nosso produto, a Rima Impressoras, era um trator, né? Você pulava em cima dela, jogava ela na piscina, ela não parava de funcionar. Agora, era um conceito que nós aprendemos. Aí a gente vai competir com o Japão, que tinha uma impressora descartável, porque eles mudavam tão rápido a tecnologia que não podia fazer uma coisa duradoura, né? E aí entra o Japão, enfim. E a gente foi aprendendo muito com essas a duras penas, né? Um sofrimento muito grande, né? Porque você demora para construir, de repente muda a moeda, inflação de 80%, 90%, enfim. E nisso a gente entrou no setor de autopeças, crescemos bastante no setor de autopeças, foi quando eu mudei para Sorocaba,
E aí eu percebi o seguinte, como o Brasil, que era, na época, chegou a ser a sexta maior potência industrial do mundo, estava entre o sexto e o sétimo, nós regredimos muito nos últimos anos em função de uma política que, na minha opinião, negligenciou o setor que mais distribui riqueza, o setor que mais gera riqueza, contratações, que é o setor de transformação, que é a indústria. Né? Por quê? A indústria migrou para o Oriente. Ninguém consegue competir mais rápido que eles ou mais eficiente, competitivos como eles, mas teve uma participação muito grande do governo com facilitação de acesso à tecnologia, treinamento, enfim. E nisso o Brasil foi ficando para trás. Quando isso aconteceu, como diretor do Ciesp, vendo todo o empresariado industrial sofrendo, porque os empresários contratam, as indústrias contratam as pessoas e os serviços, e essa prosperidade e distribuição de riqueza é que vai repercutir nas terras, vai repercutir nas residências, vai repercutir nas construções. E a gente percebeu nos últimos anos o Brasil, enfim, de uma política, vai definhando. E a gente fica naquele trabalho de sobrevivência. Quando diretor do Ciesp, eu comecei a estudar o porquê do sucesso de determinadas regiões no mundo. Foi aí que eu comecei a estudar o que aconteceu no Vale do Silício. Por que esse pessoal é melhor que nós, são mais inteligentes, tem mais facilidade. E aí, quando você começa a conviver e estudar, você vê que não. Existem algumas inteligências que são aplicadas nessas regiões. As primeiras realmente não foi planejado, aconteceu por um pós-guerra ou por algum problema muito grande, né? Um caos muito grande. E aí não teve jeito, todo mundo se une. E eu aprendi o seguinte nessa trajetória, Diego, que quando você une o sincronismo entre o governo, seja ele de esfera municipal, estadual, federal, quando você tem na sua região, na sua cidade, pensadores que são os doutores, que são as universidades, que são os PhDs, é um tipo de pessoa que é apaixonado pela profundidade do conhecimento. E quando esse pessoal se aproxima do capital, ou seja, do setor produtivo, e começa a usar toda a sua habilidade e inteligência para transformar conhecimento em melhoria de processo, em melhoria de produto, você cria um ambiente que começa a atrair a prosperidade, vamos falar, de uma forma geral. Você começa a trazer soluções locais com os pensadores, mas trabalhando com o mesmo propósito. Essa harmonização entre o interesse do governo para gerar o desenvolvimento econômico, os pesquisadores alinhados com o setor empregador ou, enfim, com o empreendedor, tá? Isso é que começa a gerar riqueza. E eu me apaixonei pelo tema, tanto que eu comecei a me ausentar cada vez mais do dia a dia da empresa. E quando a gente começou a ver isso importante, na época, né, foi acho que em 2006, o prefeito Vitor Lippe, eu ainda era diretor do Ciesp, ele me convidou. Ele falou, Daniel, me ajuda a implantar, né? Porque a gente acredita o seguinte, como é que você vai fazer o social? Como é que você vai ter o desenvolvimento e a prosperidade, né? Se você não tem o econômico primeiro, me ajuda a fazer isso. E aí a gente aceitou o desafio e falou, se você nos der liberdade, vamos implantar esses conceitos. E em 3 anos, em Sorocaba, a gente implantou esse conceito através do polos de desenvolvimento e inovação. Eu lembro, na época, diretor do Ciesp, pouco se falava em inovação. Quando eu falava em inovação, a turma achava esquisito. Hoje é uma palavra do dia a dia, né? Mas naquela época só a gente falava. Mas foi assim, em apenas 3 anos. Vieram para Sorocaba 35 empresas que geraram 28 mil novos empregos na cidade. E como a gente tem uma vertente muito de fazer, de executar,
eu entendi naquele momento, né, juntamente com toda a equipe, comecei a ser procurado por muitas cidades, né? E quando você tem pensadores que entendem que cidade não é ilha, né? Cidade, ela está dentro de um ecossistema. Então, junto, né, com o prefeito na época, a gente começou a fazer um trabalho. Ele falou assim: não, Daniel, tem que liberar e aplicar esses conhecimentos para que você tenha uma regionalização dentro de conceitos de vocação, né? E aí, Diego, começou uma jornada linda, né? Para que a gente pudesse começar a estudar. Então, eu me lembro que as primeiras cidades que me convidaram, né? Eu me lembro, foi Tatuí, né? Aí depois nós fomos avançando em outras cidades da região, estudando, desenvolvendo um termo de referência, começar a organizar as informações, né? Inclusive até Boituva foi estudada no ano de 2013. Então a gente começou a estudar, começou a organizar essas informações para ver qual é a vocação, né? E nessa trajetória eu conheci o Paulo. O Paulo, nós tivemos o primeiro contato. Ele e a Mariana, inclusive, esteve nos visitando lá na prefeitura, lá na secretaria em Sorocaba, conversando, mostrando o empreendimento que ele havia feito naquela época, se não me engano, em 2007. Um empreendimento industrial maravilhoso em Boituva. Olha a ousadia do Paulo. Foi no secretário de Desenvolvimento, que tinha a obrigação de trazer indústria lá, né? Mas a gente achou assim, a visão, a qualidade, a simplicidade de fazer um negócio de altíssimo nível. Eu estou falando naquela época, né? E a gente veio conhecer, e depois que eu saí da prefeitura em 2009, 2010 a gente começou a ter muito bom relacionamento, e uma das coisas que é importante para o desenvolvimento, estou falando assim, para uma atratividade fora do normal, é quando você encontra parceiros que têm visão, mas não de curto prazo, de longo prazo. E a gente teve um sucesso muito grande trabalhando junto com o Paulo, né? Quando ele realmente fez preparação de áreas, ele investiu para que empresas viessem. Eu tenho certeza que muitas delas ele investiu, não ganhou recurso nenhum. Mas na visão dele, você não tem uma cidade próspera. Gerar emprego. Se você não gerar, sabe, ambiente de renda naquele lugar. E o Paulo foi um grande parceiro. Ele deu um casamento muito legal, que numa cidade como na região que a gente está trabalhando, mais em relação à indústria, né, mais Porto Feliz, a gente percebe que a gente conseguiu trazer grandes âncoras mundiais, que eu me lembro que na primeira reunião eu estava conversando com o pessoal da própria Toyota. A gente não tinha toda essa facilidade tecnológica, né? Eu não conseguia achar no mapa o nome da cidade lá, porque aparecia só a região macro, né? Sorocaba, né? Eu falei, não, mas tem a cidade, nós vamos lá, vocês vão ver. E aí, quando conheceram o Paulo e viram a visão séria, viram uma pessoa que não era imediatista, mas realmente estava disposto a fazer o que fosse possível dentro da legalidade para trazer eles. E aí começou uma parceria de um sucesso muito grande, né? E se a gente vê os números das empresas nos últimos anos, a qualidade das empresas, a riqueza, pega o orçamento que a cidade de Porto Feliz tinha há 4 ou 5 anos atrás e vê o orçamento hoje são 3 vezes mais, quase 4 vezes mais. Então, o desenvolvimento, ou seja, é muito importante. Eu ouvi vocês que são especificamente do ramo imobiliário, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que realmente, se você pegar pessoas de sucesso ou bem-sucedidas ao longo da história,
são pessoas que aprenderam a investir em imóveis, em terrenos, em áreas. E eu percebo assim, na região, especificamente desse eixo Castelo Branco, a gente que estuda a macroeconomia, nos próximos 20 anos, é o eixo que mais vai crescer em desenvolvimento econômico no estado de São Paulo. Isso não sou eu que falo, isso é o governo do estado que fala. Isso são linhas, são vertentes do desenvolvimento. Porque começou, e eu comecei a fazer esse trabalho na época quando o diretor do CIESP, eu entrei no CIESP em 2001, fiquei até 2007, 2008. Na época era o Horácio Laffer Piva, né? E aí começou a descentralização, da capital para o interior, né? E começou esse processo, só que esse processo ele não é imediatista, né? Quando eu vejo a história do Paulo, né? Eu vejo assim, parece que foi ontem, né? Mas em 1987 eu comprei o primeiro lote. Nós estamos em 2020 mesmo. Né? Então, quando as pessoas falam, nossa, cara de sorte, né? Não, é muito trabalho. São muitos Como o Paulo é sortudo, né? O Paulo são muitos... O Paulo é sortudo e abençoado só. São muitos erros e acertos, né? Mas o fato de ter a visão, de não desistir e acreditar nas sementes plantadas, pode ter certeza que essa árvore vai ser frutífera, né? E por isso que eu falo isso assim, não é assim sem interesse, eu falo isso por experiência. Hoje a minha empresa, nós trabalhamos na atração econômica em vários lugares. Hoje, graças a Deus, a gente é convidado por governos de estados, governo da própria China, somos chamados para ajudar na inteligência estratégica de como vocacionar, né? E eu vejo na região de vocês, assim, em função de ter parceiros que têm e sabem se relacionar muito bem com o governo, com o Estado, para fazer as coisas de forma corretas, certas. Você sabe o quanto é complexo. Quando eu vejo vocês trabalhando a venda do produto, a beleza que fica, poucos sabem quantos anos foram investidos para você poder aprovar o meio ambiente, para você poder aprovar as licenças em um país retrógrado, que parece que luta contra com quem quer investir e prosperar. Então, a minha luta, e eu não vou parar com isso, pelo contrário, a gente vai intensificar muito mais, nós trabalharmos o nosso país e começar nessa região que eu acredito que é a região que mais vai prosperar nos próximos anos, para que a gente possa desburocratizar, para que a gente possa trazer o conceito de cidades competitivas, trazer o que a gente acredita, e tenho certeza das pessoas que eu ouvi você conversar, os agentes locais, os seus clientes investidores, e a própria filosofia do Grupo Guerini, não vai faltar recursos para investir em educação para geração de renda, não vai faltar recursos para captar empresas ou serviços ou tecnologia, construir plataformas para que realmente haja uma prosperidade efetiva, para que haja realmente uma prosperidade muito mais ampla. Então, esse tema eu sou apaixonado, né? Eu sou assim, e como meu amigo Paulo, um sonhador, né? Às vezes a gente fala coisas que quem está do nosso lado não entende muito, mas tem dado certo até agora, né? É um dom que Deus nos tem dado de poder olhar um pouco mais à frente, né? E o Brasil não vai ficar fora desse contexto. E o grupo Guerini, na pessoa de todos vocês, né?
Paulo, Paulinho, enfim, tivemos a experiência de ir até a China. Você precisa fazer uma live só da história do Paulo do voo para a China. Dá umas 3 lives. Live comédia, né? Mas, tirando a brincadeira de lado, eles tiveram a oportunidade de ver como é possível, sabe, a gente projetar dentro da nossa nação esses conceitos. Você sabe uma coisa, Diego, que eu mais sou questionado? Hoje a minha convivência são com os principais polos do mundo, né? Só na China nós temos 3 escritórios, na Coreia do Sul, nos Emirados, e isso é meu dia a dia, né? Terminando essa live aqui, 11 horas tem uma reunião com o pessoal da China para discutir o pós-coronavírus, o que eles estão fazendo e que tecnologia está avançando, né? E a gente percebe o seguinte, nessas andanças, sabe a coisa que eles mais me questionam? Eles mais me perguntam? Falei, Daniel, a gente não entende como que uma nação tão rica como vocês, de riquezas naturais tão grande, faz com que ainda, na grande maioria, o povo ou a prosperidade ela não atingiu a grande massa do Brasil. Por que o Brasil ainda não é um país desenvolvido? Por que o Brasil continua ainda no subdesenvolvimento? Como que pode um país tão rico como vocês? E esse é o nosso papel, Diego. Essa geração nova, como vocês estão inovando a forma de vender. Vocês estão inovando a forma de se aproximar do cliente com sinceridade, com transparência e falar, olha, é assim que vai ser daqui para frente. Né? Então, essa ela é fundamental e principalmente para as gerações que estão vindo aí. Né? Desculpa se eu me alonguei aí, porque se eu ficar nesse tema aí, meu irmão... Acho que eu vou fugir desse tema, Daniel. Sabendo que eu tenho um craque, eu vou te refutar de novo, porque assim, você colocou algumas coisas, alguns ganchos que eu vou tentar trazer para construir uma narrativa, e me perdoe quem estiver acompanhando, que às vezes o pessoal fica, mas o Diego fica rasgando muita seda para o convidado e tal. Mas não é toda hora, Daniel. Eu posso até fazer um parênteses aqui comigo, mas assim, você colocou, eu e o Paulo somos sonhadores. Mas eu já anotei aqui, eu falei, vou corrigir esse homem. Vocês não são sonhadores. Vocês são realizadores, Daniel. E isso tem uma grande diferença. Sonhar, eu deito toda noite ali, olho para o teto do meu quarto e sonho. Sonho coisa boa, sonho coisa ruim. Sonho de tudo. Agora, eu vou grifar do porquê da minha admiração pela sua proposta, Daniel. Eu vou tentar ilustrar um pouco com a minha história e o quanto isso também me entusiasma. Então, se a gente ficar nesse tema aí, estamos felizes, eu estou satisfeito, eu tenho certeza que o público aqui vai ter uma aula, principalmente porque a gente tem um catedrático aqui do outro lado. Eu sou o vice-treco do subtroço e estou tentando ser estagiário da sua empresa. Mas dá uma olhada, Daniel. Se a gente for parar para pensar, eu sou um grande questionador disso aí. Quando a gente vai dar uma interpretada... E isso é legal, viu, Daniel? Vou fazer um parênteses um pouquinho anterior. Porque assim, quando a gente estava montando a agenda e você me ligou para falar de uma outra questão, aí eu lembrei, falei, caramba, o Daniel tem que estar lá. Não importa qual o contexto, o Daniel tem que estar lá. Aí eu parei para pensar, eu falei, o Daniel tem que estar ou no começo ou no final das lives. E aí, na verdade, eu deleguei para a Mariana, e deve ter sido coisa de agenda e tal, mas eu falei, mas bota ele no final para fechar. Porque assim, Daniel, o que eu queria? A gente teve lives de todas as tonalidades. Técnicas, um pouco mais macroeconômicas, um pouco mais voltadas para o mercado imobiliário. Exploramos, eu acho, com uma visão positiva, as percepções desse cenário adverso, de pandemia. Falando muito de demanda. Pegamos histórias de vidas aí que nos emocionaram. Então, assim, olha, eu já estou saudosista e eu vou, se me forçarem mais um pouquinho, que eu continuo com as lives aí, porque foram muito gostosas, muito ricas. E aí vem um cara que, assim, eu tenho um grande apreço, Daniel,
porque eu sou um entusiasta na mesma linha. Quando eu fui fazer pós-graduação na Unicamp, Daniel, onde eu me formei, eu sentei lá diante de três professores, e você sabe da dificuldade. É isso que eu gosto, é isso que eu quero explorar com você. Como é que você consegue pegar na mão de uma academia no Brasil e puxar essa turma para conversar com o governo, que tem solavanco, é mais volátil que bolsa de valor, porque há 4 anos muda, e não é que muda assim de zero, é assim, era uma linha entre uma outra linha que é inimiga. Então, assim, a volatilidade por conta de gestão de poder público, a academia que quer ficar lá na retórica, e o empresariado que quer, e tem que produzir, porque é tudo herói, e você começou por essa vertente, então você sabe muito bem como é que é. Mas eu vou falar dessa história. Eu sentei uma vez lá para falar assim, você tem que ser entrevistado, né? Aí tava lá o Flávio Pic, que é um cara, eu acho, brilhante, é um gênio, eu acho que é um gênio. Ele é um cara formado na Escola Politécnica da USP, graduação, mestrado, doutorado na Poli e pós-doutorado no MIT. Você que é um cara de vanguarda aí, mundial, você sabe o que é pós-doutorado no MIT. Eu era um cara que eu escrevia artigo junto, eu ia conversar com ele, Daniel, ele escrevia em rodamoinho na Folha. Era um maluco, um gênio. Flávio Pic, estava na minha frente. E estava lá o Ariovaldo Denis Granja, que foi meu orientador na Unicamp, que era um cara, esse era uma ponte muito legal com o mercado, porque ele tinha sido engenheiro de mercado. E aí ele percebeu que tinha vocação para tanto, não sei o quê, seguiu para academia, fez pós na Alemanha e tal. Aí numa hora lá eles tentaram me insinucar, né? Pô, Diego, você não tem nenhuma pretensão acadêmica. O que você está fazendo sentado aqui na minha frente, né? Eu falei, ô Pique, você que me perguntou isso, você se formou, você fez lá seu mestrado em impermeabilização na Escola Politécnica da USP. Me fale, por favor, Pique, o que você usou disso na prática? Aí o Pique recuou. Aí eu falei, Pique, eu não estou aqui para insinucar ninguém, pelo amor de Deus, eu quero aprender com vocês, como é que vocês lidam com conhecimento. Porque eu olho para os Estados Unidos e eu vejo 90% da pesquisa ser paga e financiada pela iniciativa privada, e eu olho para o Brasil e a academia é um bicho estranho, e o mercado é um bicho prático, e a gente não se interage. Então eu vou me alongar um pouquinho mais nisso aí também, porque eu gosto muito dessa tese também, Daniel. Porque assim, se a gente for tentar interpretar, e eu acho que a gente está nessa live dando um zoom out. Eu acho que você é um cara de bagagem. Você era um cara que o professor Kleber ia gostar de interagir, porque ele falava que o Brasil não tinha uma... Eu vou falar com o sotaque dele, com todo o respeito ao povo cearense, porque eu tenho um apreço tão grande que eu queria fazer um filho no Ceará para ver se ele ia ser tão inteligente quanto as pessoas que eu conheci do Ceará. Mas ele falava assim, a gente tem que formar uma elite de gestão no Brasil, que não tem uma elite de gestão. O executivo do século XXI tem que ser globalizado. Olha quantas coisas ele está falando que remetem ao seu currículo. Aí, quando a gente vai tentar interpretar o Brasil, Daniel, a gente vai interpretar como? Lendo. Né? Lendo e vivendo. E a bibliografia, a literatura brasileira é muito retrospectiva. Né? E tem que ser, óbvio, historicamente falando, mas é muito formacional. Ela é quase deliberadamente construída para dar uma justificativa para desvios de formação. Né? Parece que você vai ler Casagrande Senzala, Gilberto Freire, Caio Prado, você vai ler os grandes pensadores do Brasil, os caras parecem que estão querendo te dar um empurrão para falar assim, viu? Aceite, você vai ser resiliente, tolerante, ou tolerante à corrupção, ou corrupto. Você vai ser o pai do jeitinho, você vai ser malandro. É uma qualidade no Brasil você ser malandro. Então, num país que tem essa perspectiva histórica de abordagem, de construção de literatura, mas eu fico muito feliz, Daniel, de encontrar... Você não é de Sorocaba, você é de São Paulo, né, paulistano? Mas já ganhei o título de sorocabano já, viu? Eu não ganhei o título nem de Boituvense, olha que eu venho dessa cidade.
Mas a gente é vizinho de Sorocaba, você já esteve aqui em casa. Mas eu fico tão feliz, Daniel, de encontrar um sorocabano, vou chamar de sorocabano pelo título, e ter uma abordagem propositiva. Entendeu? E foi legal escutar a sua história hoje, porque tem um pouco a ver SESI, Senai, todas essas escolas que tentam aproximar a produção com a academia, e talvez desemboque nessa sua perspectiva mais propositiva. Eu fico tão feliz, Daniel, porque assim, nada, olha só, pessoal, agora eu vou pegar pesado, nada, mais uma vez, nada do que a gente discutiu ao longo de toda essa trajetória de humilde pretensão de conhecimento da Maratona Imóvel Mais da Forte, nada disso, o imóvel como ativo, o mercado imobiliário, o crescimento econômico, nada disso tem relevância, Daniel, se não existirem cabeças pensantes tentando decifrar o código para distribuir renda nesse país. Exatamente. E isso, Diego, só é possível à medida que a gente tem uma maturidade e entender o seguinte, como você estava falando, né? Quando você vai para o ponto de vista da literatura, quando você vai para o ponto de vista da academia, né? O que a gente aprendeu? Existe uma linha de pessoas e essa diferença que é bonita, né? Não somos iguais, cada um tem um perfil, cada um tem uma habilidade, né? A forma delas verem o conhecimento. Então, o conhecimento é para gerar ciência, ciência, conhecimento, conhecimento, ciência. A gente está vendo até uma coisa bem interessante hoje, vai. Os doutores pedagógicos, a gente está diante de uma pandemia, de uma confusão generalizada mundial. Existe um medicamento, na prática, que resolve quando você toma dosado, com médico, acompanhamento, aquela coisa toda, mas resolve a cura da doença, mas a ciência, aí a mentalidade do doutor, do pesquisador, não deu 100% de certeza. E talvez daqui 10 anos dê. Mas o problema é agora. Aí vem um líder prático. Ele não é insano. Ele está pensando um pouco de teoria, um pouco de prática. Vamos dosar porque a chance de viver é maior do que não usar. E a gente vê a guerra que está. Se você traduzir, sempre esses atores vão existir. Então, qual é o nosso papel como gerador de riqueza? O empresário, o empreendedor. Quem que você acha que está mais sofrendo nessa crise? Quem só perdeu o emprego ou o empregador que tem centenas de pessoas, milhares de pessoas sobre a sua responsabilidade e vendo definhar com risco o país em tão pouco tempo muita coisa, que vai levar talvez 5, 6, 10 anos para recuperar. Quem está sofrendo mais? Né? Então, lógico que quem tem mais responsabilidade. Então, o que a gente precisa? E isso, eu falo isso com muita certeza. O Brasil precisa ser globalizado. Nós não podemos ser passivos e ver as instituições que dominaram a nossa nação e enterraram ela no retardo em tecnologia, em avanço tecnológico. Então, o que eu vejo? É simples. Como é que eu consigo interagir, Diego? Quando eu comecei a ter sucesso, implantei isso em Sorocaba e tenho implantado em algumas cidades. Infelizmente, muitas cidades a gente começou e a gente não consegue terminar porque existe uma coisa chamada ciclo político. E a gente também tem uma mentalidade política que desconstrói o que o anterior fez, mesmo que seja bom. Aí você... É como se você tem 10... Aliás, desculpa interromper. Principalmente se for bom, porque daí ele vai gastar uma energia tremenda para desconstruir aquilo. A pessoa vai e constrói até 3 degraus. A população precisa chegar no 10. Por isso que o Brasil é subdesenvolvido. A descontinuidade política. A gente vê na prática... O que os outros falam no palanque é uma coisa, mas na prática desconstrói o que foi bom para começar do zero de novo. Então parece que em relação a desenvolvimento econômico, você sobe 3 degraus, depois desmancha e começa do zero de novo só para falar que você foi que fez.
Então, é uma coisa insana. E nós, atores da sociedade, nós temos que... Não tem que brigar, não tem que atirar, mas nós temos que construir, com a nossa sabedoria, essa interatividade. Prosperar e recuperar os anos perdidos. Os nossos doutores, os nossos apaixonados pela pesquisa, os nossos professores, eles precisam ensinar e formar mentes com uma visão. Melhorar processo e melhorar produto. O que eu posso melhorar na minha cidade? O que eu faço a minha cidade ser mais competitiva? Estou cansado, você que é uma pessoa que vem dessa formação, do meio universitário, eu acredito que você vem ouvindo já há muitos anos que existem recursos para pesquisa a fundo não reembolsável, mas sobra dinheiro, porque não tem projeto. Então, quando a gente começa a organizar a sociedade, aí de Boituva, aí de cada um na sua cidade, não tem que Sorocaba é a sede regional e ela pensa para todo mundo. Isso não funciona. Cada cidade tem que ter o seu, e um, ou dois, ou três núcleos de pensadores que tem um agente pensando com a visão do governo, uma pessoa pensando com a visão do pesquisador e a outra do empreendedor, daquele que vai fazer tudo aquilo ser transformado em um negócio, em geração de renda. Isso que é a beleza. E essa solução tem que ser, a iniciativa tem que ser nossa. E eu percebo ainda, eu não vou desistir, eu já estou nessa luta há 10 anos. Eu percebo que eu ainda falo mandarim com muita gente. Não entende. Eu falo isso, é simples. São núcleos de visão complementares. No mundo globalizado, não vai ter mais o herói sozinho. No mundo globalizado, nós fazemos. Eu jamais conseguiria ter sucesso, por exemplo, aí em Porto Feliz, na parceria que a gente desenvolveu com o Grupo Guerini, se você não tiver o agente que vai receber a empresa com a mesma visão, se não tiver um governo que se relaciona bem com todos esses atores, não tem sucesso, né? É enxugar gelo, né? Então aí a gente, por isso que eu falo, essa região já tem essa visão e essa maturidade, né? Você pode reparar, eu sou de Sorocaba, fiz todo o trabalho em Sorocaba, mas Sorocaba chegou num nível de maturação que faltou essa integração. Não tem mais, cada um quer puxar para o seu lado. E o que acontece? Eu estou falando com os grandes impactadores de geração de riqueza, com os grandes impactadores econômicos. Hoje é globalizado. O cara não vai vir para o Brasil, ele vai para qualquer lugar do mundo. Né? Então, é isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos aprender a discutir, porque nós somos, além de ser uma nação rica, não tem um lugar no planeta. Você acredita? Nós fizemos uma visita à China. Uma visita à China com o Grupo Guerini. Já faz o quê? Uns 2 anos? 2 anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos. O brasileiro deixa esse vínculo. O brasileiro o mundo está na nossa mão, você entendeu? Tipo, se a gente souber potencializar esse carisma, essa simplicidade, essa honestidade, né? É bonito de ver isso, né? Até arrepia aqui, né? Então, eu vejo assim, nós unidos nessa visão, empreendimentos desse nível, por exemplo, olha o empreendimento que vocês estão fazendo aí em Boituva, coisa de cinema. Aliás, o Paulo sabe quantos chineses nós já trouxemos para visitar enquanto ele estava construindo ali ainda. Todos ficaram malucos com o projeto. Mas isso é um fruto que vocês estão colhendo hoje de sementes que foi plantadas lá em 1987. Porque jamais esse empreendimento seria o que seria com McDonald's, com Burger King, com toda essa infraestrutura de capital, de São Paulo, não perde para ninguém. Você entendeu? Se não tivesse instalado as empresas, quantos anos levou para você começar a ver os primeiros galpões brotarem ali? Né? Então,
Isso é que faz a diferença, né? Pessoas que não pensam somente em si. Eu vi a live do Paulo e eu entendi o que ele quis dizer, né? Talvez muitos não entendem. Em vez de optar em investir em coisas de baixo risco que dessem para ele no futuro renda, ele decidiu investir na distribuição de riqueza e conhecimento, né? Então, isso precisa ter coragem, isso precisa ter paixão, né? E eu vejo algumas coisas importantes nos agentes que eu trabalho em relação ao sucesso, que eu vejo que é importante. E eu vejo isso muito na figura do presidente do grupo da Guerini, que é um grande amigo. A primeira coisa é fé em Deus. Muita fé em Deus. Segundo ponto, uma priorização da família, meu. E quantas reuniões de família? Pode estar todo mundo entrando na discussão de um ponto, mas discute junto. É o bom e o... Isso é família. Eu vejo que o Paulo é um abrimão da família. Você que é genro, não, que ninguém, né? Você não pode... A turma quer você, porque é família, né? Então, fé em Deus, família, né? Amor pelo próximo em relação a sensibilizar, né, a dor do próximo e muito trabalho, lógico, muito trabalho. Não tem como não dar certo, Diego? Então, eu vejo assim com muita tranquilidade. Se você, você tem pinta, viu, Diego, de representante de televisão, a Globo logo vai te contratar. Mas se fosse uma notícia de primeira mão, eu daria para você o primeiro furo aqui. No dia 28 de junho, inclusive, Paulo, presta atenção nisso aí. Isso é fruto de um trabalho nos últimos 11 anos. Eu estou falando essa semana. Eu recebi um convite do governo da 7ª cidade mais rica da China, uma das regiões mais ricas, onde o governo chinês já vem construindo nos últimos 5 anos o retorno do cinturão da Rota da Seda. Porque se você conhecer a história da China, começou com a Rota da Seda, né? Todo mundo conheceu a China como? Se você pegar os filmes de Marco Polo e tal, você vai ver que começou com a seda, né? E foi o marco de prosperidade da China. E o governo agora estabeleceu que algumas plataformas da China precisam se unir no mundo todo, e no Brasil nós fomos escolhidos para assinar o primeiro protocolo virtual. Nós vamos fazer, vai ser uma cerimônia com todo mundo, né? Virtual, aonde nós aqui, não estou falando de cidade, não é cidade, mas nós, dessa região, através do nosso Instituto de Desenvolvimento, né, através da minha pessoa vai estar representando, porque agora começa uma captação, por incentivo do programa Rota da Seda do governo chinês, onde indústrias e empresários vão ter o incentivo do governo chinês para se unir em competitividade e tecnologia com os empreendedores do país que eles estão trabalhando. Promoção e transferência de conhecimento e formação de mão de obra. Então, com uma visão globalizada. E adivinha por que eles nos escolheram? Porque tem uma somatória de trabalhos aqui. Pergunta quantas reuniões a Nexus e a Guerini fez recebendo delegações. Você mesmo participou de várias delas, né? E às vezes essa sementinha a gente está plantando, já fazem 5 anos, 6 anos, né? A gente pensa que não vai nada, mas quando ele olha para o Brasil, já olham para cá. Isso é lindo, né? Então, por isso que eu falo, quem tiver investindo ou tem recurso para investir, essa região não tem como errar. Não tem como errar. A gente tem um limite da plataforma Instagram que vai nos derrubar aos 60 minutos, 1 hora em ponto. A gente tem 5 minutos, mas eu só vou te interromper esses 10 segundos com os votos aí, com o endereçamento de
toda a gratidão. Foi um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Foi uma aula, eu tinha certeza que que eu já tinha escolhido a dedo. Eu divido o mérito com a Mariana, que botou ou no começo ou no fim, mas ou no começo ou no fim você ia trazer uma visão que eu acho muito produtiva, que é uma visão macro, globalizada, de relacionamento internacional. Se eu pegasse só a sua trajetória de promoção de parcerias da cidade, das cidades do Brasil com a China, já daria mais 10 lives. Então, assim, Daniel, eu fico aqui com gostinho de quero mais, não só em relação... A Mariana chegou, olha lá. Ei. Ela fez um barulhão aqui com a janela que me assustou, mas tá acabando, Mariana, aqui a live. Estou agradecendo, Daniel, do fundo do coração pela participação, pela generosidade, pela aula. Vai ficar um gostinho de quero mais, não só da Maratona Imóvel Moeda Forte, mas dessa live. Então vai ser um enorme prazer recebê-lo novamente para discutir outras temáticas. Eu te tenho de coração como amigo, eu sou entusiasta do seu propósito de atuação e tem tanta coisa bacana para a gente compartilhar aqui com o pessoal lá. Não para agora. Nelson, Mariana tá aqui. Mas por que não parar? Por que não vai parar? Agora que eu fiz as crianças dormir, ela tá brava comigo. O Daniel tem compromisso, mano. Ele vai fazer reunião. O bicho é globalizado. Ó, não é globalizado, é globalizado. É do Ceará o sotaque do professor Kleber. Ele tem que fazer reunião daqui a pouco com a China. Mas fala assim, falta a história da Toyota, da West Rock. Não, eu vou sintetizar. Ela quer que eu fale da história da Toyota, da West Rock. A minha produtora voltou, eu já tinha despedido ela voltou, Daniel. O meu produtor agora é o Paulo Guerini, não é a Mariana. Mas eu vou sintetizar. Olha o Paulo, viu esse cara aqui lá na China, ó. Olha aqui. Visitou lá. Eu vou sintetizar, Daniel, você em números, o que é ridículo, porque a sua trajetória, as nuances são muito mais ricas, mas eu vou sintetizar você em números. Você, em Porto Feliz, para causar um pouco de ciúmes e a gente querer trazer você, o seu trabalho para Boituva também, de novo, né? Porque em 2013 você fez lá o termo de referência da cidade. Vamos retomar isso, atualizar esses dados, vamos trazer riqueza para a nossa região. Mas só em Porto Feliz você ajudou a viabilizar, por isso que eu falo que não é retórica, é pegar na mão, é ir lá, pastinho embaixo do braço, vai para a China, volta da China, vai para a China, volta da China. Você ajudou a viabilizar, e aí estou falando da China, mas vamos para o Japão. Você ajudou a viabilizar a vinda da Toyota Motores para a cidade de Porto Feliz. Você ajudou a viabilizar a vinda da DVR. Você ajudou a viabilizar a vinda da West Rocks. São 3 multinacionais, Daniel, que vão mudar a história de Porto Feliz. A DVR depois trouxe a Toyota Logística. Eu vou sintetizar você. Eu vou te passar 10 minutos na sequência. Vou te passar 10 minutos da sequência para você fazer suas considerações. E as empresas dentro da DVR também foi tudo a gente que ajudou a viabilizar. Eu vou sintetizar você em um número. Dá uma olhada na expressão do número, pessoal. Eu acho que o Daniel me corrigir se eu estiver errado para lá ou para cá. Eu acho que ele ajudou a viabilizar mais ou menos 4 bilhões de reais de investimento numa cidade de 50 mil habitantes chamada Porto Feliz. Então, Daniel, você vai começar as suas considerações finais. Se você não acabar no tempo, eu vou puxar mais 10 minutos para que você conclua com toda a liberdade que você merece. Imagina. Minha sugestão, Diego, começa a aprofundar nisso, trazer esses pensadores para um bate-papo, para discussão, porque a gente tem todas as condições. Essa região tem tudo para se tornar a primeira região do Brasil para atrair manufatura, para trazer indústrias, para trazer, sabe, centros universitários, centros de pesquisas hospitalares, e tenho certeza que não vão faltar agentes do desenvolvimento para contribuir com isso, né? O que realmente nós precisamos, né? Instalar essa inteligência e, diante dos nossos representantes políticos, os orientar naquilo que a gente entende que vai ser bom para o povo, né? Então, mais
Daniel, eu nem te interrompi, eu não tive ousadia. Não tive a ousadia de interromper para avisar que a plataforma ia derrubar, mas eu sabia que com o seu cavalheirismo você retornaria para concluir as palavras que eu estava colocando, estava pondo para nós em relação ao desfecho, mas se quiser também puxar mais algum gancho. Você tem liberdade poética aqui, meu amigo. Viu, querido? Mas só para... Eu gostei muito dessa iniciativa e é como eu te falei, Diego, é um começo, né? E você, além da sua pessoa, do seu perfil e do seu perfil também de empreender, pode ser esse aglutinador para que a gente possa ter esses seres pensantes. Só o que você convidou essa semana. Pessoal especializado em referência em pesquisa, né? Voltado, né? E a gente sabendo organizar essas pesquisas, né? A gente com certeza insere essa região num cenário globalizado, principalmente agora, a partir do dia 28 de junho, nós vamos ser uma plataforma de captação de qualquer tipo de para uma cidade mais rica da China. Então, isso nós não podemos perder. Agora, isso também não faz sozinho, né? Não adianta eu faço um negócio desse, veio um monte de coisa e nós não sabemos nem com quem conversar, né? Nem com quem falar, né? Então, pessoas como vocês, que são parceiros, as empresas que você trouxe e os representantes, e mais outras que estão nos ouvindo que vão poder participar, eu acredito que aquela pessoa que quer distribuir o seu conhecimento, não quer esconder, né? E sempre eu lembro muito do nosso amigo Paulo, né? O Paulo com as suas teorias. Uma vez eu trouxe, nós ficamos acho que uns 3 ou 4 dias, o Paulo vai lembrar, né? O diretor do Banco Mundial de Cidades Competitivas. Né? O Paulo trouxe, nós fizemos uma parceria, trouxemos e falou, não, vamos ouvir ele. Vamos conversar, né? E o Paulo sempre falava assim, né? A gente tem que deixar a nossa terra, o nosso canteiro, com um jardim bem bonito. Vamos deixar... Entra em qualquer cidade desse estado de São Paulo e eu quero ver se você vê plataformas já liberadas, terraplanadas, prontinho. Arrumar. A gente tem... Aí ele falava assim... Por favor. Aí ele falava assim, se você fizer isso, a borboleta vem no jardim. A borboleta... Você não precisa ir atrás dela. É de uma sabedoria. Mas é uma grande verdade. Mas é de uma sabedoria tão gostosa, Daniel, que eu vou roubar, Daniel, uma colocação que acho que foi o Edson Montemor que fez, que me arrepiou. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar. Eu vou colocar isso da forma como ele colocou, e aí você continua para as palavras finais. Fica super à vontade. O Edson colocou assim, vai pegando o link com essa história, parece que o Paulo é um louco, né? Tem tantos loucos, quer dizer, quem é que faz o investimento que ele faz, com a qualidade que ele faz, sem ter uma demanda específica, um build to suit, alguma coisa ali sinalizando que vai adquirir aquela coisa? Mas aí o Edson colocou uma coisa e falou assim, mas Diego, o maior louco de toda a história foi crucificado. Então, pegando esse gancho, que eu sei que você também é uma pessoa super espiritualizada, eu queria que você... Eu queria comentar uma coisa. A Mariana está aqui, ela quer comentar. Vamos lá. Minha produtora voltou. Não, mas assim, pega uma cidade... Fale você. Pega uma cidade de Porto Feliz, que no lugar tinha uma cana, plantação de cana, o que é, uns 3 anos. E hoje a gente vê uma fileira de caminhões da West Rock. A Mariana, ela é... Então, a sabe mudança que é bonito? de vocação... Daniel, sabe o que eu falo? Eu tenho 2 filhas, você sabe bem, conhece as duas, a Manuela e a Maria.
Você tem uma neta maravilhosa aí que você já me confidenciou amor sublime por ela. A Mariana, eu brinco com o Paulo o seguinte, eu falo, Paulo, se a Manuela e a Maria gostarem de mim 1/3 do que a Mariana gosta de você e do trabalho da Guerini, eu vou ser o cara mais realizado do mundo. E a Mariana aqui tá entusiasmada, ela vai me chutar, ela vai brigar, vai pular no meu cabelo se eu encerrar essa live, mas eu sei que você tem compromisso. Mas ela falou bem colocado que assim, a West Rock, isso eu falei para você também, hein? A West Rock nasceu um peru no pires. Tá pequena. Aquele pedaço de cana que quase mataram o Paulo quando ele começou a fazer o platô, que é do irmão dele, virou a maior planta de papelão do lado do mundo. Eu já tô te dando a dica, hein? Tá pequena. E antes de eu passar a bola para você com essa questão, e principalmente questão divina, o Paulo pediu. O Paulo é o produtor. A Mariana tá aqui atazanando no melhor sentido possível. Agora eu vou apanhar, vou dormir no sofá. Mas o Paulo pediu para eu ler o poema do pé de manga dele. Porque esse homem, o bicho me embargou hoje cedo, me embargou na live dele. Ele quer me fazer chorar. E eu vou ler aqui o poema dele. Um poema, ó, descobrimos o Paulo Guerini, escritor. Mas é de uma sensibilidade tão grande, Daniel, que eu vou ler e aí eu vou passar a palavra para você. Eu sei que você tem compromisso. Deixa eu só achar, Paulo. Ah, pé de manga, achei. Daniel! Olha o que esse homem me escreveu. Tá escrito aqui, ó, Google marca, ó, há um dia atrás, dia 21 de maio, às 20h09. Oi, Diego. Me deu uma vontade de escrever um verso, um poema, ou algo assim. Lá vai. Vai. O pé de manga do Lorenzi. Debaixo do pé de manga, a sombra suave e aconchegante. A mesa e 2 cadeiras. Início de amizades, negócios concretizados, sonhos realizados. O entorno urbanizado. Opa. A sombra cedeu lugar ao sol. Dele ficaram as lembranças, no seu lugar, uma casa. No entorno, a cidade. No meu peito, a lembrança. Lembrança do pé de manga, para sempre. Ó que homem... Peraí que ele sempre pede para eu... Mas ele pede para eu explicar. E olha as palavras a posteriori. Olha só. Me deu vontade de escrever algo a respeito do pé de manga que existia no Lorenzi. Ele era alto, bonito e com uma sombra aconchegante. Abrigou a mim, os colaboradores da Guerini, os corretores e os clientes até o final. Sob sua sombra, rimos, descansamos, negociamos todo o loteamento residencial de Lorenzi. Ele marcou a vida de todos nós. A live que fiz com você, Diego, me fez voltar no tempo e relembrar tantas coisas boas vividas em Boituva. Me deu saudades do pé de manga, de um tempo que se foi, mas permanecerá para sempre em meu coração. Saudades do pé de manga do residencial de Lorenzi. Esse pé de manga foi um dos melhores plantões de venda da Guerini Planejamentos. O marketing era muito forte e diversificado. Carinho, dedicação, humildade e amor intenso. Olha o homem que lastreia a brincadeira, Daniel. Olha a sensibilidade. Muito bom.
Foi a dona Holanda que escreveu para ele ou foi ele mesmo? Paulo Roberto Guerini. Parabéns, viu, Paulo? Muito bonito, né? E a gente que convive, né? A gente sabe o quanto isso reporta a verdade, né? E muito lindo, muito bacana. E eu acho que o que faz a diferença do Paulo é essa simplicidade, esse jeito interior de ser, né? Esse jeito caipira de ser, mas ser sincero e mais do que isso, né? Honrar, né? Tudo aquilo que ele se comprometeu a fazer, né? Então, eu estou muito feliz, né? Você mesmo, numa das lives, uma das maiores empresas de pesquisa que tem, imagino que deve ter milhares de clientes aí, coloca a Guerini entre os 5 principais clientes que se destacam nessa relação, né? Que ela não fica só no comércio, ou empregado, patrão, patrão, empregado, né? Cliente, enfim. De alguma forma, constrói essa relação e isso faz toda a diferença, né? Parabéns para vocês, estou à disposição, né? Estou à disposição e vamos conversando. Um beijo grande no coração. E viu, Paulo, esse pé de manga continua lá, vamos fazer, quando parar tudo isso aqui, fazer um churrasco lá, para todos os da maratona. Da maratona. Ele, você sabe que eu perguntei para ele, mas eu li aqui. Ele deu lugar ao sol, no lugar a uma casa. Foi-se embora o pé de manga. Mas posso dar uma sugestão para o Paulo? Tem que plantar um pé de manga. Viu? Mas deve ter uns outros 10 pés de manga que cresceram também. Sabe o que eu acho que tem que fazer, Daniel? Tem que plantar um pé de manga em cada empreendimento daqui para frente. Você não acha? Não é uma boa ideia? Esse é marqueteiro, né? Marqueteiro mesmo. Daniel, eu não podia encerrar a Maratona Imóvel Moeda Forte de uma maneira melhor. Você, como eu imaginava, foi brilhante, generoso, carismático, inteligente, arrojado. Se eu for ficar nos adjetivos aqui, vão achar que você me contratou. Falo com isso já. Só considere meu currículo, caso eu vá procurar um estágio. Daniel, eu conto com a sua generosidade. Eu acho que a gente tem que fazer outras lives. Eu acho que realmente, pelo que o pessoal tem dado de feedback, eu assumo um compromisso público aqui. Se necessário for, a gente cria uma semente de semanalmente conversar com algum pensador da região. Olha, do coração, eu vou fazer isso com o maior prazer do mundo. Fiquei super, super emocionado, não é nem lisonjeado, emocionado com todos os feedbacks positivos que eu tive de pessoas proeminentes do mercado, que me disseram que, poxa, me destaquei. Cara, eu sou o filho, Daniel, e agora eu vou trazer a minha. Eu sou um filho de um boliviano que veio imigrado do país dele com $50 no bolso. E para eu estudar no Colégio Terras de São José de Itu, deve ter alguns amigos meus aqui que sabem disso. A minha mãe trabalhou na gráfica, Daniel. Minha mãe trabalhou na gráfica para que eu pudesse ter uma bolsa de estudos, para que eu pudesse transformar minha vida. Então, entenda o entusiasmo que eu tenho em aprender, porque foi o conhecimento que transformou a minha vida e, por consequência, a vida de pessoas próximas que eu amo. Então, você que é um entusiasta do conhecimento, o Paulo, que é meu professor da vida, escolhido a dedo, que Deus me deu, eu encerro essa live com os olhos marejados, a voz embargada, o coração escancarado, para que a gente tenha uma continuidade. E obrigado, Daniel, de coração pela generosidade, pela participação, foi uma honra. Eu que agradeço. E é uma emoção muito positiva, né? Porque isso faz a gente se fortalecer, se posicionar, se encorajar com fé em Deus. Quando você começa a fazer a sua análise, por exemplo, lá atrás, né? E você vê aonde que através do trabalho, de fé, do amor de Deus, aonde você está e aonde pode ir, né? Então, a gente vê o carinho de Deus e como vale a pena. Nada é fácil, né? Nada é fácil. Quando a gente vê isso, muitos não entendem, né? Quem tem visão muito imediatista. Mas se você for ver, olha, vale a pena. Vale a pena, né?
Todos têm as suas forças, suas fraquezas, os seus defeitos, mas esse amor, né? Quantos homens de negócio hoje que coloca entre a relação comercial o amor, né? E o amor realmente faz a diferença. Lógico que tem os interesses, um quer vender mais, outro quer comprar por menos, isso faz parte. Mas nada impede esse amor e essa aliança que nós temos, né? Então, parabéns para vocês. Vamos continuar juntos. Vamos inserir, sim, essa região num contexto muito mais avançado de globalização. Vamos continuar sendo esse exemplo de que é possível, viu, Diego, Mariana, né? Todos que estão envolvidos, o Paulinho, né? O Paulinho é, né, um cracaço, né? Que vem sendo formado aí na disputa empreendedora, né? O João, Pedro, enfim, toda a família. É possível poder ajudar as novas gerações a se adequarem naquilo que o mercado precisa, para que continuem sendo geradores de riqueza, para que a cadeia, sistema e desenvolvimento econômico, todo mundo prospera. Crescimento econômico, apenas alguns, né? Então, a gente tem que quebrar esse ciclo e estamos dentro para construir essa ideia aí. Tenho certeza que o Paulão vai ser um craque nesse trabalho aí. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo final de semana. E amanhã, fila virtual lá em Boituva. A partir das 9 horas da manhã, vamos entrar ao vivo. Eu que estou comercial aí, meu amigo craque. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, pessoal, a gente vai entrar ao vivo para trazer, encerrando a Maratona Imóvel Moeda Forte, a gente vai trazer uma grande oportunidade de investimento ou para realizar o sonho da moradia num dos melhores empreendimentos da região. E não é o Diego que está falando, foi o Hélio Vivaldo, 41 anos de Bradesco, um diretor, uma história linda de vida, que colocou adjetivos tão fortes que agora eu vou ter que levar um por um lá no empreendimento para provar que o Hélio estava certo. Então comecem amanhã às 9 horas da manhã conosco, vai ser um prazer recebê-los. Daniel, tamo junto, meu amigo, fica com Deus.